desta sessão a doutora Joana Carlos, psicóloga na Divisão de Integração e Acompanhamento de Estudantes. E sem mais delongas, passava então a palavra à professora Fátima. Muito obrigada. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Cumprimento os colegas de mesa, é um prazer estar aqui convosco. A Andréia também, que nos vai dar apoio. E se me permite, eu gostava de me pôr de pé. Isto deve ser defeito da docência, não é verdade? E, portanto, tenho alguma dificuldade em ficar sentada. Aquilo que eu gostava de partilhar convosco tem a ver, se calhar, com a minha experiência clínica, porque ainda tive alguns anos na clínica antes de passar para a docência, e também algumas reflexões e algumas, enfim, processos de pensamento que tenho tido acerca do autocuidado. O autocuidado é uma área em que nós enfermeiros, e deixa-me dizer assim, porque é a minha formação básica, investimos muito, e é uma coisa que nos preocupa muito, porque a maior parte das pessoas com quem lidamos tem de facto alterações do seu autocuidado. E portanto o que eu trago aqui, eu gostaria que fosse, apesar de estarmos aqui neste sítio, mas que fosse uma conversa informal, uma partilha se calhar de sentidos, e depois gostaria também que interviessem, se sentirem à vontade para isso e se o entenderem. E portanto trago se calhar aqui aspectos que já todos conhecemos um bocadinho, e começava por aqui. Primeiro gostava de chamar a atenção da imagem. A imagem que escolhi, a mim pareceu-me que era significativa de autocuidado, ou seja, é alguém que está a olhar para dentro, tem o seu coração como uma plantinha que o está a regar. E isto pareceu-me traduzia de facto o que é o autocuidado, que é um ato consciente, isto aqui levantou-nos logo algumas questões, que uma pessoa faz para promover a sua saúde e o bem-estar, e é um ato de amor próprio. E este facto de ser um ato consciente dá-nos logo aqui a noção de que, se calhar, o autocuidado não existe desde que nascemos. E, portanto, deixem-me falar-vos um bocadinho da história, de como eu entendo a história do autocuidado. Quando nascemos somos totalmente dependentes, e precisamente também porque não temos o processo de consciência e depois vamos fazendo um caminho. E neste caminho, o nosso objetivo enquanto seres humanos é caminhar para a independência. E esta independência passa precisamente também pela capacidade de sermos capazes de cuidar de nós próprios. E começamos, se nos recordarmos um bocadinho da nossa infância, vamos vendo que a pouco e pouco fomos ganhando capacidades de autocuidado. O atar os sapatos, o comer sozinhos, o lavar a carita, portanto, todas estas coisas que de facto nos íamos tendo consciência das coisas e que nos permitiam começar a cuidar de nós. E se calhar é este um bocado o nosso objetivo ao longo da vida, caminhar para a independência, caminhar para a autonomia, e temos um ponto, um auge se quiserem, onde somos capazes de assumir o cuidado global de nós mesmos. Não estou a falar aqui em processos que às vezes surgem em termos de déficits cognitivos, que limitam toda esta questão. Estamos a falar naquilo que é mais trivial, naquilo que se calhar é o mais comum. Mas depois, como tudo aquilo que sobe também desce, não é? Acabamos por entrar, e se calhar seria bom que lá chegássemos, digo eu, é sinal que temos uma vida se calhar longa, acabamos por entrar também numa fase em que passamos a ser um bocadinho menos independentes. E muitos de nós provavelmente passaremos até pela dependência total ou parcial. E começamos a ter o déficit auditivo, começamos a não ter capacidade de realizar algumas das funções que já realizávamos. E, portanto, a história do autocuidado é um bocado assim. Começa sem nada, não existe, vai crescendo, atinge o seu auge e, infelizmente, algumas pessoas, quando terminam o seu ciclo de vida, a capacidade de autocuidado perdeu-se completamente e são totalmente dependentes do outro. O que é um processo interessante, porque quando alguém faz por nós aquilo que nós não somos capazes de fazer, temos também aqui um processo de autocuidado, só que ele é feito por outro. Que é um aspecto que depois eu gostaria de partilhar aqui convosco. De um modo assim geral, temos o autocuidado no centro e também à medida que nos vamos desenvolvendo, vamos ganhando autonomia. E esta autonomia passa por termos a capacidade de tomar decisões, fazer escolhas. E eu atrevia-me a dizer que quando já temos o nosso processo de consciência, quando já temos um grau de independência, a escolha do que é que fazemos connosco. O que é que eu faço comigo? Como é que eu lido com a mim mesma?
quer do ponto de vista físico, quer também do ponto de vista emocional, cognitivo. Portanto, e é uma escolha. E, portanto, aqui se calhar atingimos um ponto, não posso dizer máximo da autonomia, mas onde a autonomia está muito vincada, que é precisamente tomar decisões sobre. E o autocuidado passa por aqui, por eu tomar decisões sobre mim, sobre a minha vida. Interessante aqui também é que o autocuidado, as funções que nós vamos desempenhar neste sentido, partem de necessidades. E o facto de eu já ter a minha consciência, de ter um grau de independência e também a minha autonomia, permite-me identificar as necessidades. Que necessidades é que eu tenho? Nós só cuidamos de nós quando sentimos necessidade de alguma coisa. São as coisas mais básicas que nós não pensamos. Repara, nós levantamos de manhã, lavar os dentes. Não estamos a pensar, eu tenho necessidade de lavar os dentes. É quase automático, mas efetivamente é uma necessidade que temos. Como de fazer higiene, pentear o cabelo, se calhar para alguma maquiagem, por aí. É uma necessidade quase está intrínseca e que nos leva a ter um determinado comportamento para suprir essa necessidade. As necessidades estão muito na base de tudo aquilo que nós fazemos. Esta necessidade que nós identificamos permite-nos depois ter consciência das ações que fazemos. As ações de autocuidado são ações conscientes. Mesmo que não estejamos a pensar nelas, como por exemplo esta questão que eu falei de lavar os dentes ou de tomar o duche ou até de comer, se calhar. E é identificada uma necessidade, há uma consciência dessas ações e desenvolve uma série de ações para suprir as necessidades. O autocuidado tem essa finalidade. Aliás, como o cuidado de outra coisa qualquer, o cuidado parte sempre de uma necessidade, de uma ação que é feita para suprir a necessidade, para encontrar um estado de equilíbrio, maior bem-estar, enfim. E este autocuidado, como dizíamos há bocadinho quando falámos da história, ele não é inato, aprende-se. E aprende-se com o nosso contexto. E aqui o contexto é fundamental. Qual é o contexto onde eu me relaciono? Como é que eu aprendo a autocuidar? A família onde nasci, ou o contexto onde nasci, as pessoas de quem me rodeio, do ponto de vista cultural, também do ponto de vista social. Portanto, sabemos que as práticas de autocuidado não são iguais em todas as culturas, portanto varia, precisamente porque elas se aprendem. E há coisas que nós fazemos porque nos ensinaram a fazer. Nós aprendemos, depois podemos modificar ali efetivamente, mas parte primeiro tudo de uma aprendizagem que fizemos. Este autocuidado tem uma função reguladora, precisamente baseado nas necessidades. Ou seja, eu identifico a necessidade, tenho consciência da ação que preciso praticar para colmatar essa necessidade, portanto, e há um propósito, há um objetivo na minha atividade de autocuidado. E estas ações que eu vou desenvolver são precisamente aquilo que é designado por ação de autocuidado. Portanto, nós temos o dia inteiro cheio de ações de autocuidado. Inclusivamente até quando nos cumprimentamos uns aos outros. Isto é também uma ação de autocuidado, que cai do ponto de vista do autocuidado social. Portanto, não temos consciência, eu há bocado dizia que há consciência das ações, sim, no sentido em que eu a estou a praticar, mas na maior parte das vezes elas, como estão aprendidas, enraizadas, são quase que automáticas. E portanto, eu não vou pensar que vou cumprimentar aquela pessoa. Há alturas em que pensamos que sim, estou a ver uma pessoa do lado lá, ok, vou cumprimentar aquela pessoa, por isto ou por aquilo. E aqui é uma consciência mais plena, deixa-me dizer desta forma, daquela ação. Agora, todas as pequenas coisas que eu faço e o dia inteiro é pejado disto são ações de autocuidado. Precisamente porque elas têm como função ou têm por base uma necessidade de promover este autocuidado. E se encontrarmos aí na literatura há várias coisas e também eu trouxe-vos aquele conceito ali de autocuidado no início, podíamos ter escolhido outro qualquer, o da Organização Mundial de Saúde, por exemplo, é enorme, e eu, enfim, achei que se calhar aquilo que trouxe no início traduzia tudo aquilo que a Organização Mundial de Saúde diz que é muito mais esmiuçado. A maior parte do que encontramos aí nos diversos autores fala nestes cinco pilares, nestas 5 bases de autocuidado. O físico, se calhar aquele mais básico. O dormir, a questão, todos sabemos a importância que tem o sono, quantas horas deveríamos dormir, o tipo de sono que deveríamos ter, algumas medidas de promoção da higiene do sono, portanto, a alimentação, o exercício físico, a própria higiene corporal, portanto,
Estas são as ações de autocuidado mais básicas, se calhar, que são aquelas que nós, até estas, nós não conseguimos fazer quando nascemos, dado a dependência que temos. Depois vem o autocuidado social, que já tínhamos falado nele há bocado, que é a necessidade que eu tenho de me autocuidar do ponto de vista social. Estabelecer relações com as pessoas, amizades, o embrenhar na vida da sociedade. Somos um ser social, não é? E também isto, e muitas das ações que temos, destas ações de autocuidado, têm como vista este autocuidado social. O intelectual fundamental, o ler, o participar em discussões, o ir a debate, aquela questão, inclusivamente, quando falamos agora no investimento ativo, que enfim está muito aí na voga, e que pode ter aliado também a questão de prevenir alguns aspectos de demência, também tem muito a ver com esta questão do continuar a promover o nosso autocuidado intelectual. E é muito interessante porque também o contexto onde nos desenvolvemos pode ser limitador da forma como eu vivo o meu, ou desempenho o meu autocuidado intelectual. Mas ele é fundamental. O ouvir as notícias, o ler jornais, o ir a peças de teatro, sei lá, ver um filme que nos leva a pensar um bocadinho mais sobre as coisas, tudo isto é autocuidado intelectual. O espiritual não ligado propriamente a uma religião, eventualmente pode estar, obviamente, e isso depende da liberdade das pessoas, mas este espiritual que está aqui é mais no sentido filosófico, universal, ter um propósito para a vida, ter um objetivo. Uma das coisas que nós vamos encontrando quando às vezes há algum desequilíbrio da saúde mental é o não haver objetivos para, o não haver um propósito para a pessoa se levantar todos os dias, o não ter uma razão para. Esta espiritualidade é neste sentido, de inclusivamente abraçar causas maiores, a causa da defesa do ambiente, causas com os direitos humanos, enfim, que estamos a falar de aspectos de uma dimensão quase mundial, digamos assim, ou pelo menos europeia, e que transcende muito o nosso espaço pequenino onde nos movemos. Isto recai também no autocuidado espiritual e o autocuidado mental e emocional. Como é que eu lido com as minhas emoções, os meus sentimentos? O que é que eu conheço de mim? O autoconhecimento aqui é fundamental. Não foi a semana passada, foi há 15 dias, a semana passada 15 dias, quando tivemos também um destes momentos que se falou da comunicação, falava-se do autoconhecimento. É fundamental. Quem sou eu? Para além dos dados que me identificam enquanto cidadão contribuinte, não é? O que vai para além disso? Quem sou eu? Do que é que eu gosto? Como é que eu lido com os meus sentimentos, as minhas emoções? Como é que eu lido e como é que eu estruturo os meus pensamentos? Portanto, tudo isto são, e se calhar podíamos aqui dissecar mais algumas. Eu penso que estas acabam por englobar tudo aquilo que é o nosso cotidiano. E em todas estas pilares, em todas estas facetas, há ações de autocuidado. E nós fazemos-las diariamente. Estas ações de autocuidado, e para mim as ações de autocuidado são um dos aspectos fundamentais aqui neste processo. Portanto, eu aqui evidenciava já autocuidado, enquanto grande entidade, as ações de autocuidado, que são as tais ações conscientes, voluntárias, que têm um propósito, têm uma decisão e que envolvem obrigatoriamente decisões. Portanto, e que são marcantes aqui neste processo todo. Estas ações de autocuidado não são universais, nem podem ser, não é? Tal e qual como o autocuidado é algo individual e muito subjetivo, as próprias ações também são. E estão dependentes não, são influenciadas, variam com a idade, e começamos por ver na história do autocuidado, porque quando nascemos nem sequer conseguimos desenvolver ações de autocuidado, e depois a idade, portanto, à medida que somos crianças, adolescentes, adultos, por aí fora, portanto, a idade é algo que tem um papel grande aqui na forma como as ações de autocuidado são feitas e a importância que eu lhe dou também. O género, independentemente do género, mas efetivamente as ações de autocuidado são diferentes. A educação formal, a literacia, o que é que eu conheço disto? Sabemos que
e está perfeitamente documentado, é uma evidência, que uma baixa literacia há uma maior dificuldade em promover o autocuidado. E, portanto, aqui se calhar o nosso papel, porque também vamos ter um papel, já lá chegamos, um bocadinho mais à frente, também aqui é importante não só a questão de educação formal, de passar pelos níveis de ensino, de entrar na universidade, por aí fora, mas também literacia, porque eu não sei qual é o vosso sentir sobre isto, mas eu vou encontrando na minha experiência docente também que, às vezes, chegar ao fim do percurso e ter uma licenciatura, um papel que diz que é licenciado, não é totalmente compatível com a literacia daquele indivíduo. Eu não sei qual é a vossa experiência, a minha vai-me dizendo isto. Como também tenho encontrado pessoas que não têm nenhum grau académico e têm um nível de literacia enorme, que vem sim da sua vida, da sua experiência empírica, por aí fora, porque se calhar tiveram o tal autocuidado intelectual e alimentaram-no e promoveram-no e cuidaram desse ponto de vista. Portanto, aqui uma coisa não é propriamente, não é linear, digamos assim, que a educação formal corresponde obrigatoriamente a uma literacia, enfim, já não digo elevada, mas média, que nos permita ter a noção de como é que posso lidar com o meu autocuidado. O sistema familiar, claro. Depois as crenças, já falámos um bocadinho sobre isto, o estado de desenvolvimento, portanto, todo o contexto molda-nos, não é? Claro que podemos sempre pôr em causa o contexto e ter um papel mais contestatário, mas efetivamente o contexto tem uma influência grande em nós e na forma como desempenhamos as nossas ações de autocuidado. Portanto, volto a frisar aqui dois conceitos que me parecem importantes: autocuidado e ações de autocuidado. E agora aqui aparece um outro conceito que eu acho que é fundamental: o agente de autocuidado. Quem é que é este agente? Olha, somos nós. Todos. O agente de autocuidado é tudo aquele que tem ações de autocuidado. Portanto, todos nós somos. Agora, este agente de autocuidado é aquela pessoa que tem capacidade que conhece as suas limitações fundamentais aqui e que define o que é que pode fazer para suprir as tais necessidades que identificou atrás. Vamos fazer aqui, para ver se eu também não perco no raciocínio. Portanto, temos uma necessidade que é identificada, eu percebo que tenho capacidade para resolver essa necessidade, ao mesmo tempo, porque o processo de autoconhecimento é algo que eu vou desenvolvendo, conheço as minhas capacidades, portanto, mas também as minhas limitações, e defino o que é que posso fazer para suprir aquela necessidade. Portanto, eu sou um agente de autocuidado das minhas próprias ações de autocuidado. O que é que acontece aqui? E este processo aqui é fundamental. E eu atrevi-me quase a dizer aqui uma coisa, pode ser um bocadinho arrojado, mas deixem-me dizer. Às vezes não preocupa tanto o autocuidado, preocupa mais o déficit de autocuidado. E este déficit de autocuidado é precisamente eu não ter a capacidade para desenvolver as ações de autocuidado. Mais ainda, não ter a noção das minhas limitações e daquilo que eu sou capaz de fazer para desempenhar as minhas ações de autocuidado. Porque quando eu tenho esta noção, reparem, quando eu tenho a noção de que tenho uma necessidade, mas que não tenho nem capacidade, nem saber para executar a ação de autocuidado, o que é que eu faço? Percebo, ok, tenho aqui um déficit, então eu vou pedir a alguém que me ajude. E é aqui que entram os terceiros como agentes de autocuidado. Qual é o problema? É quando eu não tenho esta capacidade crítica de perceber que não sou capaz. E que acabo por me fechar em mim, e recordo que estamos aqui a falar um bocadinho de primeiros socorros também em saúde mental, estou aqui a tentar relacionar as coisas, e portanto eu não tenho a noção de que tenho ali um déficit que não sou capaz de fazer, não tenho capacidade crítica e por isso eu não peço ajuda.
Se eu tiver esta capacidade, e vou repetir novamente, de conhecer as minhas limitações e de perceber o que é preciso fazer, mas que eu não sou capaz de fazer, então eu vou buscar aquilo que é, aqui, está aqui, isto não funciona, espera, desculpem, a intervenção de terceiros como agentes de autocuidado. Portanto, o agente de autocuidado é tudo aquilo que faz ações de autocuidado. Portanto, sou eu, a mim mesma, mas posso ser eu como um terceiro que promovo ações de autocuidado para o outro. E aqui as ações que eu estou a fazer como terceiro não são para mim, são promotoras do autocuidado do outro. E é isto que é fundamental quando falamos, por exemplo, de primeiros socorros em saúde mental. É o eu ter a capacidade de perceber que não sou capaz e que há alguma coisa que não está bem comigo. E se eu perceber isto, reparem, quando recorremos à linha de saúde 24, o que é que estamos a fazer? Estamos a fazer precisamente isto. Estamos a perceber que tenho um déficit de autocuidado, tenho alguma situação que eu não consigo resolver e vou pedir a intervenção de terceiros para que eles funcionem como agente de autocuidado. Não o autocuidado deles, mas um autocuidado dirigido a mim. Este é um dos movimentos em que eu reconheço que, e isto nas doenças somáticas é mais fácil de identificar, creio eu, em que percebo, ok, estou com febre, estou com uma dor qualquer, eu não sei lidar com isto. Tenho uma limitação, não sei lidar com isto. Tenho um recurso, está identificado. A importância de divulgarmos os recursos que existem. E por isso, eu vou à linha 24, ponho o SNS 24, ponho as minhas questões e lá alguém há de fazer o papel de agente de autocuidado e, portanto, investe, desenvolve em mim as ações de autocuidado que eu, naquele momento, não sou capaz de fazer. Portanto, esta identificação do déficit de autocuidado não é nada mais do que a relação entre as ações que eu preciso de fazer e a capacidade para as fazer. Mais uma vez aqui, vou buscar o autoconhecimento. O que é que eu conheço de mim? Que competências é que eu acho que tenho e quando é que eu consigo identificar que alguma coisa não está bem em mim? E porque estamos ao nível da saúde mental, deixa-me extrapolar para aí. Quando eu começo a não ter vontade de me levantar de manhã, quando eu começo a ter uma labilidade emocional grande, o não querer sair com os amigos, o não ter capacidade de concentração, o irritar-me com as coisas, o ter pensamentos de que não estou cá a fazer nada porque não consigo cumprir os meus objetivos. Às vezes até que ninguém gosta de mim. Há alturas em que nos sentimos muito mal amados. Aliás, eu devia-me dizer que às vezes até parece que há pessoas que têm gosto em fazer-nos sentir mal amados. As instituições às vezes fazem-nos sentir mal amados. E quando tudo isto se começa a juntar e eu começo a perceber que não tenho a tal capacidade para fazer as ações de autocuidado que eu precisava fazer para manter a minha saúde mental, para manter a minha saúde física, porque tudo está misturado com tudo. Eu separei ali aquelas 5 pilares, mas efetivamente eles são indissociáveis, não é? Porque eu, enquanto pessoa, tenho aquilo tudo. Eu não consigo dizer, agora é só o meu físico, agora é só o meu pensamento, agora é só a minha emoção. Não. Quando eu não estou bem fisicamente, também o meu estado de humor se altera. E, portanto, e também não me apetece falar com as pessoas, portanto, o social também. E ir a um livro, Deus me livre, agora quero estar sossegada. Portanto, qualquer alteração interfere com todas as outras vertentes, porque nós somos completos, felizmente. E, portanto, tudo tem relação com tudo. Então, aqui, deixa-me voltar um bocadinho atrás. Desculpem que às vezes o meu raciocínio é assim um bocadinho saltitante, eu gosto muito de falar e às vezes o discurso vai assim. Se eu tiver a dizer coisas que não façam sentido, façam-me sinal e peçam-me para voltar atrás a isso, que é para eu me orientar, está bem? Mas deixa-me voltar um bocadinho atrás. Quando eu estou a falar daquele quadro, não apetece sair, não apetece levantar, não apetece cuidar de mim inclusivamente, o que é que visto? Coisa qualquer. Tiro aquilo e já está, pronto. E começo a pensar, o que é que se passa contigo? Isto está aqui alguma coisa de novo. Isto não é normal.
e tenho esta capacidade e identifico uma necessidade que eu posso não saber qual é, mas há qualquer coisa ali que está a mexer comigo e percebo que estou a ter um déficit de autocuidado porque há coisa que eu não consigo dar resposta, então, se eu tiver de facto este autoconhecimento, e deixa-me dizer agora, e uma saúde mental minimamente equilibrada, talvez eu seja capaz de fazer o movimento de ir pedir a intervenção de terceiros. E pedir a um terceiro que seja agente do meu autocuidado. O problema é quando eu não sou capaz de fazer isto. Ou porque não identifico estas mudanças, ou porque identifico, mas vai passar, e efetivamente elas não passam. E começam a ficar mais enraizadas e começam a mexer mais com a minha funcionalidade e eu começo quase a não me reconhecer. E não tenho a capacidade, portanto há aqui um déficit de autocuidado profundo e não tenho a capacidade de fazer este movimento. E onde é que nós entramos aqui, enquanto comunidade, agora? Onde é que nós entramos aqui? Temos um papel fundamental aqui. O estar atento a... Nós conhecemos uns aos outros. Estamos num... É assim, se calhar não nos conhecemos todos uns aos outros, mas conhecemos aqueles pelo menos que lidam mais connosco, que estão mais no nosso meio. E conseguimos perceber que aquela pessoa está mais isolada, que se calhar fala menos, está menos interventiva. Às vezes nas nossas reuniões está menos interventiva, está mais sisuda, parece que não se preocupa muito com as coisas. Estar atento a desenvolver a nossa capacidade de olhar. Às vezes nós vimos as coisas e passamos ao lado. Às vezes intencionalmente. Também temos, enfim, liberdade para fazer. Mas eu diria que primeiros socorros passa fundamentalmente por aqui, porque não é esperado que nenhum de nós vá ter um papel técnico e que execute ali técnicas de reestruturação cognitiva, ou seja, o que for para ajudar aquela pessoa. O que nos é pedir é primeiros socorros. E o primeiro socorro é isto mesmo. É como quando o outro faz um corte na mão e eu não sei suturar aquilo, mas imediatamente faço compressão e ponho água fria e sei que isso resolve, e assim vou levar alguém que o suture. Portanto, aqui é um bocado a mesma coisa. Quando eu começo a notar que aquela pessoa tem um comportamento em termos do seu autocuidado que não é o normal e não tem que passar só pelo aspecto físico, às vezes até isso é notório. Começamos a notar que fisicamente há ali algum, deixem-me usar esta palavra, algum desleixo ali. Mas para além desse, há o outro, há o social, há o relacional, há a capacidade até de pensar, ou começar a ter mais notas, por exemplo, um estudante com quem nós lidamos e que a determinada altura as notas vêm por aí abaixo e que ele deixa de participar nas discussões e que os trabalhos que entrega não valem grande coisa e que aquilo não era hábito nele. Há aqui um déficit de autocuidado. Estar atento às pessoas que estão ao nosso lado. Os primeiros socorros em saúde mental passam precisamente por aqui. A saúde mental faz de coisas muito pequeninas, não são coisas grandes, são coisas muito pequeninas, mas precisamos estar atento a elas. Depois disponibilizarmos a acompanhar, o questionar, se já tínhamos dito isso na última sessão que tivemos, se precisa de alguma coisa, que notei que alguma coisa ali não está boa. E foi efetivamente o déficit de autocuidado que me chamou a atenção para estas questões. Eu gostava aqui de partilhar aqui uma coisa convosco que se calhar tinha ficado um bocadinho lá mais atrás, mas que eu gostaria aqui de partilhar convosco. Uma das coisas com que eu me deparo nos estudantes de enfermagem, e que se calhar já todos nós ouvimos, e alguns deles ficam muito chocados quando entram para a universidade e que dizem que vieram para a enfermagem, às vezes os amigos do contexto ali, deixem-me usar esta expressão, não vou usar a expressão vernada, mas deixem-me usar esta expressão e dizer, vais para a enfermagem, vais lavar rabos. E isto diz-se, que é efetivamente um bocado, a enfermagem tem uma história, não é? Como é evidente. Aliás, se nós fizermos pesquisa aí na internet, normalmente as bonecas que aparecem são sempre enfermeiras muito sexys, todas delineadas, portanto, há uma história, é o quê, não é?
E eles ficam um bocado chocados e às vezes dizem, professor, disseram isso. E a minha resposta para eles é muito simples. É verdade, sim, é uma função nossa também, mas para lavar rabos, e deixem-me passar a expressão, é preciso que se faça com dignidade. Porque quando alguém perde a capacidade de fazer, o seu autocuidado está, e não é só o físico. O físico está, obviamente, que a pessoa não consegue. Mas não é só o físico, reparem, nenhum de nós anda aí a pedir um ao outro para nos lavar, não é? Nós fazemos isso e reservamos até. Quando alguém tem uma situação de doença ou de incapacidade, em que chega a um estado em que nem as suas partes íntimas é capaz de lavar, portanto, o seu autocuidado está, de facto, tem um déficit enorme. E isto mexe também com a concepção que a pessoa tem de si mesma. Engraçado que às vezes os idosos dizem-nos, já nem sou capaz de me lavar. Portanto, isto é quase que o extremo. E isto é uma coisa que eu digo aos estudantes, e ainda bem que há alguém que consegue ser agente de autocuidado nesta coisa simples, tal e qual como o dar de comer, é igual. Nós precisamos que nos dessem de comer quando éramos pequeninos. Agora, eu quer dizer, se alguém me vier dar de comer, eu sei, nem me consigo imaginar, acho que me atrapalho logo com a colher e com aquilo tudo. Porque é suposto termos independência e autonomia para. E, portanto, o estarmos atentos um bocadinho a estas coisas, e desculpem ter feito aqui esta passagem ali pela enfermagem, porque também a forma como nós olhamos o autocuidado e o seu déficit, se quiserem também os agentes de autocuidado, como é que nós olhamos para isto tudo? E efetivamente, na minha perspectiva, o autocuidado é muito mais do que só aquilo que nós estamos habituados do exercício físico e de ter atenção ao peso e ao índice de massa corporal. Isso é um item. Ok, tudo o resto. Como é que eu me vejo? Há bocado, a doutora Sete falava dos dados que receberam hoje, que tiveram acesso do observatório. São ações de autocuidado, não é? Portanto, aqueles dados que foram partilhados têm a ver efetivamente com déficits de autocuidado ou um autocuidado que não é saudável. Os consumos que os estudantes às vezes fazem, quer de bebidas, quer de outras substâncias. A forma como falam uns com os outros e às vezes com os docentes e com funcionários não docentes também. A forma como comunicam são déficits de autocuidado. Portanto, aqui, efetivamente, é claro que podemos dizer sim, o autocuidado aprende-se, pode ter havido algum enviesamento naquela aprendizagem, mas nós somos um ser em transformação e, portanto, é possível transformar isto. Agora, os primeiros socorros em saúde mental passam um bocadinho por estas coisas todas, do estar atento ao comportamento do outro, e porque estamos a falar de autocuidado, nestas diversas vertentes. E às vezes são coisas fáceis de identificar. É claro que o outro só nos deixará ser agente de autocuidado se ele entender. Também tem a liberdade para, não é? A importância de as pessoas saberem os recursos que têm à sua disposição, quer seja em termos de informáticos, quer em termos físicos, a universidade tem essas estruturas. E, portanto, de alguma forma também capacitar os estudantes ou aqueles que estão ao nosso lado para fazerem este movimento no sentido de deixar que agentes de autocuidado ajudem a promover o seu próprio autocuidado. E, se me permitirem, terminava como comecei. O autocuidado é um ato de amor próprio que pode ser praticado por mim mesma ou que pode ser praticado por terceiros como uma ação de autocuidado dirigida a mim. Portanto, autocuidado, se calhar é aquilo que nós temos de ter em atenção todos os dias, para nós e para os que nos rodeiam. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada, professora Fátima, por esta excelente comunicação. Eu tenho aqui umas notas, mas agora perguntava se alguém queria colocar alguma questão. Eu gostava muito de vos ouvir, de contrapor o que eu disse, de dizerem coisas, de questionarem. Vamos a partilhar ideias só.
Se fez algum sentido aquilo que eu disse, não fez sentido. Não sem vergonha, a gente apaga a luz. É autocuidado. Exatamente. Sim, por favor. Faz favor. Eu preciso ter o autocuidado de uma forma genérica. Será possível também, ou de uma forma característica de uma determinada doença, por exemplo, um determinado estado de espírito? Sim. Qual é especial em pessoas com Parkinson? Ok. Nessas situações concretas, o que é que acontece? Sim, faz favor. Estamos a lidar com uma situação que evolui para a cronicidade, não é? E em que vai havendo perda de autonomia e da independência também, não é? E aqui o agente de autocuidado, o tal terceiro que faz por nós aquilo que nós não somos capazes de fazer naquele sentido, é fundamental. Mas ao mesmo tempo ir tentando estimular e alimentar as coisas que ainda conseguimos fazer do ponto de vista do nosso autocuidado. Há processos patológicos que nos limitam e contra os quais a gente não consegue lidar, não é? O processo aqui, eu diria que passa muito por, deixe-me dizer-lhe o que é que eu penso, não por dizer o que eu já não consigo fazer, mas precisamente o contrário, o que eu ainda consigo fazer. Ainda consigo fazer isto. Porque aquilo que eu não consigo fazer já está. Agora, ainda consigo fazer isto. Ainda consigo, sei lá, vou inventar completamente. Ainda consigo arrumar o prato no armário, ainda consigo pentear-me, ainda consigo atacar os sapatos, ainda consigo fazer isto. Então, vamos estimular isto. E muitas das vezes nós próprios acabamos por nos amarfanhar um bocadinho porque agarramos àquilo que eu já não consigo fazer. E isso não há forma, não há volta de dar a forma, não há forma de dar a volta a isso. Portanto, é pegar efetivamente nas potencialidades que ainda tenho, o que eu consigo fazer e estimular o mais possível, porque sabemos que também o estimular alguma tipo de medicação que já vai surgindo, não é? Que pode retardar um bocado esta situação. E ir sempre valorizando aquilo que ainda conseguimos fazer. Isto é manter a nossa saúde mental. É possível todos os dias? Não. Não é possível fazer todos os dias, há dias que estamos mais em baixo, não é? Mas ter um bocado esta capacidade de valorizar aquilo que ainda somos capazes de fazer. E as pessoas que estão ao nosso lado são fundamentais, são os nossos parceiros de cuidados. É? Eu, se me permitem, em relação a isso, ainda acrescentaria que é também importante reforçar para quem está ao nosso lado, os chamados agentes, os terceiros que cuidam de nós, Sim. que reforçar aquilo que ainda podemos fazer, Sim. para que haja este entendimento mútuo e se respeite. Para quem já cuida, saber que nós ainda temos a capacidade de fazer algo, portanto, esta atividade, seja ela qual for, quero ser eu a mantê-la autonomamente. E o agente terceiro de autocuidado, respeitar, porque isso também é um ato de autocuidado, e auxiliar naquilo que já não conseguimos, mas permitir que se mantenha o que ainda conseguimos fazer. Exatamente. E tudo isso seria autocuidado. Exatamente, sim. E é isso mesmo, porque... Pode indicar alguma literatura específica para autocuidado nessa situação de Parkinson? Que eu conheça não existe. Já deu a resposta. Que eu conheça não existe, implica efetivamente, eu acho que o autocuidado sempre se tem falado, não é? Pronto. Neste momento talvez haja uma preocupação um bocadinho maior com o autocuidado por uma questão, as próprias políticas de saúde e a Organização Mundial de Saúde têm apostado aqui um bocado, está a transformar um bocado o paradigma de cuidados, tornando o doente no centro dos cuidados. Ele é o principal. E até aqui não tem sido. E portanto, quando a pessoa é o principal agente e tudo tem que se adaptar à volta dele, esta preocupação, este interesse pelo autocuidado começou a tornar-se um bocadinho mais evidente. Portanto, estamos ainda muito no princípio
de procurar evidências, de investigar. É preciso trabalhar sobre isto ainda. E as situações então concretas, como é, por exemplo, do Parkinson, eu não conheço. Não quer dizer que não exista alguma coisa. Também é uma área que eu não tenho explorado. Portanto, eu trabalho mais com as alterações do humor, não é? Mas estamos todos ainda a dar os primeiros passinhos nesta questão do autocuidado, não é? E que é fundamental. Mais alguma questão? Online. Uhum. Que tipo de discurso podemos ter com alguém que sabe que precisa de ajuda, que precisa de sair do quarto, arranjar emprego, deixar de ver notícias e ficar assoberbado com os problemas do mundo e começar a investir em si próprio? Estou a falar de uma pessoa de quase 40 anos que nunca trabalhou, não concluiu nenhuma licenciatura, mas é muito inteligente, informado e eloquente. Sabe o que fazer, sabe que iria beneficiar de terapia, mas que precisa de dinheiro para pagar, mas que não sai do quarto. Ele identificou o problema, não é? Essa pessoa, ela identificou o problema, sabe que precisa de terapia, não é? Sabe que tem que fazer esse movimento. A questão aí é, eu posso identificar as minhas necessidades, mas depois, se não fizer a ação não vai dar a lado nenhum. Portanto, eu diria, não sei, não faço a mínima ideia qual é a situação, mas provavelmente há de haver aí alguma alteração já em termos de humor instalada. Uhum. E isso terá que ser, diria eu, com uma intervenção cognitiva ou comportamental, é a vossa área, né? Mas é o que eu vejo aí, com um acompanhamento muito, muito próximo, tem que ser uma intervenção especializada, na minha perspectiva, e porque o problema está identificado, não é? A pessoa sabe que tem que fazer alguma coisa, o facto de não ter dinheiro é aqui uma limitação, mas também se nunca trabalhou, não é? Portanto, há aqui, parece que há aqui alguma dissonância, não é? Todos nós sabemos que só temos dinheiro se trabalharmos, pronto, a não ser que nos saia assim alguma fortuna. Mas mesmo tendo alguma fortuna, o trabalhar também é uma componente da saúde mental, ser produtivo, não é? Dar o nosso contributo para a sociedade, ou pelo menos um trabalho, voluntariado, qualquer coisa, portanto, dar o nosso contributo ao outro, para que também não passemos em vão aqui, não é? É preciso ir deixando algumas marcas. Agora, se não sai do quarto, está confinado ali efetivamente, terá que ser com alguma intervenção. Agora, se a pessoa não quiser, é que a questão passa por aqui também. As coisas da saúde mental são sempre muito complexas, não é? Se a pessoa não quiser, eu não posso obrigar, a não ser que ele tenha comportamentos que ponham em risco a sua segurança e a segurança dos outros. E aí eu posso chamar, recorrendo à lei da saúde mental, se bem que agora até tem umas outras vertentes, não é? Mas chamar alguém que do ponto de vista legal tem poder para dizer, ok, sais daí mesmo e tens que ir. Mas é preciso que esteja em risco a sua segurança e a segurança de outros. Se não tiver, as coisas são sempre muito complexas, não é? A nós às vezes parece-nos dar a vontade de entrar e abanar a pessoa e dizer, e tens que fazer. Mas efetivamente não pode ser assim, não é? Mais alguma questão? Não? Então, se calhar. Tens outro? É só uma observação, Sim. um comentário, dizer que é sempre um gosto enorme ouvir a professora Fátima Marques. A sua mensagem é sempre passada com serenidade e sabedoria. Obrigada, bem-aja. Muito obrigada. Caraça. Quem? Desculpa. Vera Caraça. Okay. Eu paguei-lhe para ela fazer. Muito obrigada. É uma das coisas que eu também costumo usar na minha relação com as pessoas, é o humor, não é? Porque o humor também é importante. E não é? autocuidado. Exatamente, é autocuidado. Eu também me rio às vezes das minhas tontices, portanto, é um autocuidado. Muito bem. Então, agora, se calhar, para cumprirmos o tempo, passava então a palavra à nossa relatora.
Só uma Peço coisinha. desculpa, pois eu já me estava aqui Temos- a esquecer. O exercício. Exato. Estava-me esquecendo disso, não. Peço desculpa, André. Estava ali escondido. André, eu é que devia ter feito esta conexão, porque Ela estava a ler as questões exatamente, e pois foi, aí a André estava ali ocupada. Porque estamos a falar de autocuidado, a Andréia vai cuidar, vai estimular, não é, Andréia? Sim. Que aqui um processo de autocuidado também. é um agir. Então, a Um ideia agir, é exatamente. conversar só 5 minutos, aí na posição em questão, sentadinhos, vamos fazer 2 breves exercícios de relaxação, ok? Isto podem depois também utilizar no vosso dia a dia, numa situação que sintam que está a estressar-vos de alguma forma, vocês param, só 5 minutos e podem utilizar estas 2 estratégias que eu vou aqui mostrar. Eu vou só apagar a luz para estarmos mais confortáveis. Afinal, Lá em casa, vamos não ficar temos Vamos ficar escuras, a gente tinha dito. Podemos ficar aqui ou temos que ir Não, atrás? não, estejam à vontade. Eu vou fazer de pé. O que é que eu vos vou pedir? Vou-vos pedir que, se sentirem confortáveis, fechem os vossos olhos e encontrem uma posição confortável na vossa cadeira. Uma posição confortável. Se sentirem mais confortáveis com a perna cruzada, podem manter, mas eu aconselho a pés no chão, sentir o chãozinho, isso, fechar os olhos. E agora vamos inspirar fundo e expirar. Vamos tentar abstrair-nos de qualquer som que venha lá de fora, de qualquer pensamento que entre agora na nossa mente. Vamos focar-nos apenas na nossa respiração. Sintam o ar a entrar pelo vosso nariz e a sair. Concentrem-se apenas na vossa respiração. Se a vossa mente vaguear em algum pensamento, algum problema, alguma tarefa, notem-no e deixem-no ir. Voltem a focar a vossa atenção na vossa respiração. Apenas ela importa neste momento. Entrar e sair. Se quiserem, também se podem concentrar nos movimentos do vosso peito, da vossa barriga. Agora vamos inspirar fundo, mais uma vez, inspira, expira. Podemos repetir mais uma, inspiramos, expiramos. Agora, outra estratégia que podem utilizar chama-se relaxação progressiva. Por exemplo, vamos fechar com muita força, a máxima força que conseguirem, vamos fechar as nossas mãos. Fecham, força, sentem as tensões nas vossas mãos e agora vamos só libertar. Podem deixar cair as mãos por cima das pernas, abrir só, e esta diferença que vocês sentem de tensão e relaxamento vai promover o vosso relaxamento. Vamos repetir mais uma vez. Fechamos as nossas mãos com força, sentimos as tensões e agora libertamos. Vamos inspirar e expirar mais uma vez. Libertar qualquer tensão. Também podem bocejar, por mim estão à vontade, se sentirem necessidade, podem bocejar, também podem espreguiçar, podem ajeitar o corpo, alongar, o que quiserem. Vamos abrir os olhos e vamos preparar-nos para o resto do nosso dia. Era isto.
Foi uma ação de autocuidado. Foi. Muito obrigada, Andreia. E muito mais relaxadas. Passamos então agora. Nem consigo agora falar. Faço uma pergunta. Quando uma pessoa está a relaxar, se tiver necessidade de bocejar, se tem algum sentido. Não é só o seu corpo a libertar a tensão, se sentir necessidade de bocejar, ou seja, Mas tem algum significado, não? acho que é só um mecanismo de resposta da sua regulação. Não. Bem, aqui para terminar, agradecer, portanto, o convite, não é, para estar aqui enquanto relatora. Claro que aqui as minhas colegas de mesa e o contributo muito rico da professora Fátima. Eu tenho aqui a função um bocadinho de fazer um resumo daquilo que são os aspectos principais e depois também enviar este resumo para ficar no Moodle. E, portanto, em relação àquilo que foi sendo falado, primeiro acho que este espaço, não é, portanto, além do exercício da Andreia, o podermos parar para estar aqui a falar sobre autocuidado, também penso que por si só é uma prática de autocuidado, não é? Pensar sobre e pensar aqui também um bocadinho quais são as nossas práticas, não é? O que é que nós estamos a fazer, e no contexto universitário e nos outros também acho que é um assunto que por vezes está esquecido, e daquilo que foi falado, penso que há vários tópicos principais, não é? Portanto, a questão do que é o autocuidado, a questão das ações de autocuidado, não é? Como algo intencional, como que envolve a autonomia, que envolve a capacidade de tomada de decisão. Penso que esse aspecto é realmente muito importante e que nem sempre pensamos, penso eu, no autocuidado desta maneira tão consciente e intencional. As várias áreas, não é? Portanto, tanto a social como a emocional foram faladas, a intelectual também, a espiritual. Penso que aqui muitas delas nós falamos habitualmente, nomeadamente os hábitos, não é, mais saudáveis e de exercício físico, mas a professora Fátima falou de outras, não é? E como estas não são dissociáveis, não é? Portanto, como está tudo junto, penso que esse também é um aspecto importante. Outro dos aspectos, o déficit de autocuidado, percebermos como poderemos em alguns momentos não ter capacidade para tomar este tipo de ações, não é? E os agentes de autocuidado que podemos ser nós, e que tenhamos essa capacidade, mas que em alguns momentos possamos não a ter e recorrer a terceiros, não é? Portanto, esta questão focada em nós próprios e nos outros, não é? E no autocuidado como amor próprio, mas que envolve as relações sociais, não é? E o apoio aos outros, penso que também foi um aspecto aqui importante, não é? De realçar. Ainda mais tendo em conta este ciclo, não é? E focado nos primeiros socorros, não esquecer a importância de estarmos atentos aos outros, e mesmo as dúvidas que foram colocadas aqui na plateia tiveram a ver com questões específicas, não é? De dificuldade, de problemas psicológicos, de algum tipo de doença, e portanto estas questões acho que mostram realmente como é importante estarmos juntos e pensar como é que nos podemos apoiar uns aos outros nestes momentos. Portanto, acho que assim de forma resumida, acho que são assim os aspectos principais. A frase que a professora Fátima colocou, não é, o autocuidado como amor próprio, acho que podia acrescentar como ato de coragem também, principalmente se for focada em nós. Penso que esta questão de ser focado nos outros às vezes pode, sim, nos podemos de alguma forma deixar a nós também de parte e, portanto, ações intencionais também para connosco, e que esta sessão possa incentivar e deixar como lembrete a importância de o fazermos. Penso que é isso. Obrigada. Bem, Penso que é isso. Obrigada. obrigada. Penso que foi aqui um ótimo resumo e muito bem estruturado. Muito obrigada, Joana. Agradecer a todos por esta pausa nas nossas vidas, sempre demasiado ocupadas, mas que o estarmos aqui a falar hoje em autocuidado, acho que indica também esta nossa consciência de nos autocuidarmos e de ouvir e aprender, não é? Agradecer a excelente comunicação da professora Fátima, que nos fez aqui refletir, tal qual como a Joana mencionou. Eu também tinha aqui esta nota dos outros tipos de autocuidado que às vezes estamos tão focados só na prática do exercício, na respiração,
mas nem pensamos que o ler, não é? O conversar com um amigo, o passear às vezes num determinado sítio, por vezes até sozinhos, não é? Exatamente. Pensar, são ações de autocuidado, e eu tinha aqui esta nota exatamente, é o estar atento a e o cuidar do outro, e depois acrescentei eu, o que se cuida cresce, que acho que é o exemplo do coraçãozinho, não é? Se tivermos esta capacidade de ir cuidando, mesmo que às vezes pareça que não estamos a cuidar muito, mas estamos a cuidar, aos poucos há de crescer. Exatamente. Esta nossa capacidade de cuidarmos de nós e também dos outros. Portanto, da minha parte, Andreia, perfeito. Muito obrigada. Obrigada. Boa tarde. É um Obrigada. prazer estar aqui convosco este bocadinho. Tivemos a autocuidar-nos. Aqui, se calhar.